Amém? Glória a Deus. Irmãos, há uma presença poderosa do Espírito Santo. Há uma presença, sabe? Do mesmo jeito que ela é agradável, ela é poderosa. Porque ela te traz o amor e traz força. Então você fica naquela: Senhor, eu choro ou eu louvo, sabe? Eu grito, eu vou rugir como um leão. O que o Senhor quer que eu faça? Eu só não quero perder essa atmosfera. Eu só não quero, Senhor Deus, nem me acostumar com esse ambiente. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós temos que cada vez mais nos aprofundar nisso. Porque se a palavra fala que Ele é fonte inesgotável, não vai cessar o que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Não vai cessar o que Ele tem feito sobre a nossa igreja. Não é como uma torneira que nós fechamos, Ele é feito um rio imparável. Ninguém consegue conter a força de um rio que desce a montanha, desce do trono como uma água, uma fonte poderosa, que quando ela vai passando, vai arrastando tudo que não te pertence, vai levando tudo que está solto. Por quê? Porque há um renovo de Deus sobre a tua vida, há um renovo de Deus sobre a nossa história, há algo novo que Deus quer fazer. E se você acreditar, esse será o melhor ano da sua vida. Se você crer e declarar e já liberar, esse será o melhor ano da minha vida. Mas do mesmo jeito que você escuta, e o céu também, o inferno também escuta. E aí é onde entra, onde está a tua fé. Porque eu sei, e declaro, e libero, que eu vou viver o melhor ano da minha vida. Mas Satanás vai dizer assim: eu quero ver se isso é verdade. Eu vou colocar tribulações, eu vou colocar situações, eu vou rejeitar, eu vou fazer tantas coisas, porque eu quero ver onde está colocada a tua fé, nessa palavra que você está liberando agora em janeiro. Aí você tem que dizer para ele assim: olha, capiroto, pé redondo, sabe onde é que a palavra está? No mesmo lugar de onde ela saiu, do trono do Pai. Eu quero ver onde é que a tua fé está. No mesmo lugar de onde eu fui resgatado por não valer nada. A minha fé está naquele que não olhou para os meus defeitos. A minha fé está naquele que não olhou para as minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas é que Ele se faz forte. Então é normal passarmos por luta, porque só assim nós vamos ver a mão de Deus. Não fuja das lutas. Não fuja das lutas. Não dê um give up. Não diga comigo não. Diga assim: ok. Sabe por quê? Porque você não vai sozinho para ela. Há um Deus que vai na nossa frente, há um general de guerra, há um invencível, inabalável, indestrutível, onde o seu reino perdura de gerações em gerações e dura para toda a eternidade. É esse o reino que nós pertencemos. E é esse o reino que Deus vai fazer junto conosco, e nós possamos superar todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas para Ele. Fala. Amém? Deixa fluir. Deixa fluir. A casa é tua. Os filhos são teus. O lugar é teu. Que você possa ter liberdade essa noite de conduzirmos à sala do trono, de conduzirmos, ó Pai, ao lugar secreto, de sermos encontrados por Ti de uma maneira que tanto Te buscamos, nos lugares onde fomos rejeitados, que você possa ir até lá e arrancar todas as feridas e mostrar o Teu amor por nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade de fluir de cima para baixo, de um lado para o outro, como o Senhor quiser. Só não nos deixa sair da mesma maneira. Usa a minha vida, Deus, que estou aqui com temor e tremor de compartilhar o Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos falar
Estamos numa série sobre superação. Começamos superando o medo, superando a insegurança. E agora vamos superar a rejeição. E eu quero, já de antemão, pedir perdão para você. Se algum dia, de uma forma sem saber, você se sentiu rejeitado por alguma ação minha. Se eu te rejeitei, não te cumprimentando, não te liguei, não respondi, não retornei uma chamada, me perdoa. Perdoa. Amém, irmão. Olha aí, ganhei a noite. Eu sou falho. Aqui tem homem, tem uma carne e um espírito que milita todos os dias. Então me perdoa as minhas falhas. Perdoa se eu fui falho com você. Perdoa se você se sentiu rejeitado em alguma área. Mas eu não sou perfeito. A gente vai entrar nessa palavra, mas antes de entrar eu queria pedir isso para você. Me perdoa. Perdoa se eu não correspondi da maneira que você precisava. Perdoa se eu não dei a resposta que você queria. Perdoa. Amém? Quantos de nós já nos sentimos rejeitados? Quantos de nós já fomos rejeitados ou ainda estamos, ou sentimos que fomos, ou estamos passando por algum tipo de rejeição? Algo que tem, nos paralisado. Porque a rejeição, ela paralisa você. A rejeição, ela tem esse poder de te paralisar. Você fica sem vida. Porque você cria uma expectativa que aquela pessoa te aceite. E quando ela não te aceita, você é rejeitado. O teu coração se fecha para tudo. Muitas pessoas têm orado e Deus não tem atendido. E essas pessoas se sentem rejeitadas por Deus, porque as orações não foram respondidas naquele momento, naquela hora, naquele instante. Deus não te rejeitou. Ele só está à espera do momento certo para te dizer o que você precisa ouvir. Mas o teu Deus, o Pai que habita no céu, que enviou o seu Filho para morrer por nós, nunca, em hipótese alguma, vai te rejeitar. Porque quando nós erramos e pecamos, Ele olha para nós e vê o seu sangue derramado na cruz em nosso favor. Então Ele não pode rejeitar o seu sangue. Ele não pode rejeitar a sua cruz. Ele não pode rejeitar a sua entrega. Então entra a graça transformadora que olha para nós e diz assim: olha, não dá para rejeitar. Porque pode uma mãe que está amamentando esquecer do seu filho? Não, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, Ele não vai esquecer de você. Ele não esqueceu de você. A porta não fechou para você não entrar naquele lugar, mas porque Deus estava cuidando de você. Sabe quantas pessoas têm sofrido diversos tipos de rejeição? Rejeição no relacionamento, rejeição da esposa, do esposo, rejeição dos filhos, rejeição da família. E a pessoa se sente rejeitado por algumas coisas. Rejeitado pela liderança que você teve, pelos lugares que você passou, pelo teu patrão, pelo teu chefe. A rejeição faz parte da vida do ser humano. Não era aquilo que a gente queria. Mas nós somos rejeitados em algum lugar, em alguma área, em algum momento da nossa vida, ou até podemos estar rejeitando agora, mas deixa eu falar para você, o Senhor vai arrancar todo o espírito de rejeição, todo o sentimento de rejeição, e vai colocar o imenso, imensurável, grandioso e poderoso amor dEle na nossa vida. Vamos substituir esse sentimento de que ninguém me ama e ninguém me quer por alguém me amou, me encontrou e me aceita e me quer do jeito que eu sou. Então pode o homem me rejeitar, mas não Deus. Então você não é rejeitado. Às vezes nós mesmos criamos as nossas rejeições. Porque você não falou comigo, você não gosta de mim. Às vezes criamos dentro do relacionamento essas rejeições, porque
eu não recebi o afeto do meu marido como eu esperava, eu me sinto rejeitada. Como porque eu não recebi o afeto do meu esposo, o carinho que eu necessitava, eu me sinto rejeitado. Irmãos, eu gosto de dar exemplos. E eu dou o meu. Porque eu não vou dar o exemplo de ninguém, eu vou dar o meu. Pensa numa pessoa que se sentia rejeitado em tudo. Tudo. Me sentia a vítima, o coitado. Então isso aumentava as rejeições das pessoas para mim. Porque quando eu não conseguiria fazer aquilo, responder aquilo que a pessoa criava, e eu criava sobre ela, eu me sentia rejeitado. Então eu vou falar alguns exemplos para vocês, no decorrer da palavra, que eu superei essa rejeição. A rejeição que começou lá atrás, com meu irmão, na minha vida familiar com os meus pais. E isso, na vida de algumas pessoas, ainda continua sendo uma verdade. Elas continuam achando que são rejeitadas, mas quantos aqui são cristãos? O amor te encontrou, cara. Você não foi rejeitado por esse amor, você foi encontrado por esse amor. Eu posso ser adorador essa noite? Sabe, às vezes a gente está acostumado, o pastor volta a gente para cima, e vai. Mas eu quero mergulhar, cara. Eu quero deixar Ele fluir. Eu quero deixar que Ele nos conduza. Porque eu sei que a água do Espírito Santo vai lavar todo o sentimento do nosso coração. Sabe, irmãos, eu fui procurar na Bíblia o que é rejeição. É uma palavra pequena, mas ela tem um poder grandioso quando nós aceitamos ela na nossa vida. O dicionário fala que é o ato, o efeito de rejeitar uma ação. É repulsa. Não. Sabe, às vezes, num relacionamento, a mulher se sente rejeitada porque o seu esposo vai dar um abraço nela e ele faz não. Ou vice-versa, ou o teu filho não tem o carinho. Jovens hoje que não têm essa afetividade como eles necessitam, porque os pais, eu me incluo nisso, irmãos, nós às vezes erramos em suprir a necessidade com alguma coisa, e os nossos filhos acham que estão sendo rejeitados por nós, porque a única coisa que ele queria de mais valor era um abraço e um beijo. Então estamos numa geração onde os jovens com 16 anos acham que já viveram demais, que estão cansados de viver porque estão sendo rejeitados dentro da sua própria casa. Porque as famílias estão achando que estão, o meu marido me rejeita, a minha esposa me rejeita. Não, irmãos, há um problema, é que há lá atrás algo que eu venho carregando para toda a minha vida, que em nome de Jesus, isso será quebrado essa noite. Você é amado. Você pode não ter o abraço do teu pai ou da tua mãe, mas você tem o abraço daquele que pagou o preço pela tua vida. Ele está te abraçando hoje e vai continuar te abraçando até o fim. Ele vai abraçar você quantas vezes for necessário, até você entender que você não é um rejeitado, que Ele te ama. Sabe, as pessoas se sentem, eu não tenho a atenção que eu espero, a rejeição é eu não ser correspondido como eu queria ou quando eu queria. Rejeição é, muitos acham que Deus não ouve as minhas orações, e eu começo a indagar, será que Deus me abandonou? Um sentimento que tem feito muitas pessoas abandonarem os seus sonhos e rejeitar, porque eles pensam que são, rejeitados. Muitas pessoas que não têm entrado em algumas portas porque a rejeição lá atrás tem impedido elas de viver algo novo.
muitos relacionamentos que não têm sido construídos. Deixa eu falar para você, se alguém te rejeitou, é porque ela não faz parte da tua caminhada. Se você se sentiu rejeitado por alguém, olha, não dá mais, ou não quero mais, é porque toda caminhada tem um princípio, um meio e um fim. E nem todas as pessoas, não é que você está rejeitando, vão fazer parte da nossa vida. Porque hoje você pode estar aqui e amanhã Deus se levar para outro lugar. Mas não se sinta rejeitado nos lugares que você passou, porque as pessoas não reconheceram em você quem você é. Não se sinta abandonado ou rejeitado porque elas não viram o potencial que você tem. Às vezes é medo de você ser mais do que ela. Às vezes é medo de você ir mais adiante do que ela pode ir. Então ela te rejeita. Rejeita a unção que tem em você. Rejeita a autoridade que tem em você. Rejeita o sonho que Deus tem para você. Rejeita a caminhada que Deus tem para você. Rejeita o propósito que Deus tem para você. Então essa noite, nada pode me fazer rejeitar aquilo que Deus tem para mim. Não é homem nenhum, não é situação nenhuma, não é sentimento nenhum que vai colocar em mim aquilo que Deus já colocou como certeza na minha vida. Não vai. Às vezes fazemos o mesmo. Nós também rejeitamos pessoas. Direta e indiretamente também rejeitamos pessoas. Como, pastor? Em atitudes e palavras. Quero falar com essa irmã não. Meu Deus. Tribuloso. Isso, irmão, meu Deus do céu. Então começamos a rejeitar as pessoas porque só aceitamos os perfeitos. Deixa eu falar para vocês. A Bíblia fala que o Senhor chamou os imperfeitos para sermos aperfeiçoados nele. Então não tem nenhum perfeito aqui. Quem é perfeito aqui? Eu sou o primeiro a dizer que eu não sou o perfeito. Subiu naquele madeiro, se entregou como um cordeiro mudo, sem dar uma palavra, não se defendeu. Foi o homem mais rejeitado da Bíblia. Mas não estava preocupado com as rejeições do povo. Sabe por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia: eu sou filho amado do meu Pai. O céu se abriu, falou quem eu era, revelou a minha identidade. Então ninguém que me rejeite é maior do que aquele que me revelou. Você está entendendo? Você pode ser rejeitado pelos homens, mas você foi revelado por Deus. Ele te encontrou, Ele te achou, Ele te amou, Ele te escolheu no meio de centenas de pessoas. Você foi encontrado por Ele. Sabe? Nós podemos nos sentir rejeitados, mas quando examinamos as Escrituras, nós vemos alguns exemplos daquilo que Deus tem para nós. Olha o que a palavra de Deus diz em João 1,11. Ele veio para os que era seu, mas o seu não o receberam. Olha a primeira rejeição de Jesus, olha lá. Ele veio para que eram para os seus, cara. Ele veio para os judeus, ele veio aqui, eu vim para vocês, mas os seus, aquele do povo dele, rejeitou ele. E glória a Deus que o rejeitaram. Porque nós, imerecedores desse amor, dessa salvação e dessa graça, fomos alcançados por essa rejeição. Então deixa eu falar para você, nem toda rejeição que você acha que é na tua vida é mal. Algumas coisas que você vão passar é para te dar propósito, para te dar destino, para te dar uma identidade. Antes éramos vazios e sem forma, agora Cristo nos encontrou. Aquele que foi rejeitado nos encontrou, e nós agora somos amados por Ele. Agora fomos encontrados por Ele. Mateus 21:42, Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Deixa eu te falar, as pessoas podem não olhar para você como Jesus olha, mas Ele sabe que você pode ser a pedra de edificação de algo poderoso nele aqui. Você pode ser uma pedra que junto com Ele vai edificar a tua casa. Então não se sinta rejeitado por Deus.
Jesus é o exemplo de que mais foi rejeitado sabe, na terra, enquanto ele passou, as rejeições que ele passou. Eu fui pesquisar quantas vezes foi rejeitado. Irmãos, tem tanto versículo sobre rejeição, principalmente de Cristo. Quantas vezes ele foi rejeitado aqui. O que ele fez para as pessoas para ser rejeitado? Trouxe uma verdade que ninguém conhecia. Trouxe uma luz que ninguém nunca tinha enxergado. Um sabor que gerava sede. Só tinha uma maneira dele suprir a necessidade, nele. Porque a Bíblia fala que nele tem fonte de vida inesgotável. Então não se sinta rejeitado, sabe? Em Isaías 53:3 fala assim, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Ele subiu no madeiro, foi condenado, sentenciado, injustiçado, rejeitado por causa de mim e de você, por causa da nossa vida, sabe? Então eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu vou falar um pouco das coisas que eu me senti rejeitado e fui carregando a minha vida até, sabe, Deus tirar, arrancar isso do meu coração. Quantos aqui tem irmãos? Quem foi o primeiro? Você se sentiu rejeitado? Eu me senti. O casamento dos meus pais foi uma tribulação. O meu irmão já veio em águas calmas. Então aquilo que eu não tive, o meu irmão teve, mas eu não entendia que os meus pais estavam em outra sintonia, e eu me sentia rejeitado, porque meu irmão tinha acesso a coisas que eu não tinha, o meu irmão fazia coisas que eu não fazia, ele era convidado a ir a lugares que eu nunca fui. Eu disse, filha da mãe desse menino, faz coisa que eu não faço. Aí também eu quebrava as coisas e colocava a culpa nele. Irmão mais velho. Só que meu irmão, ele tem algo que não é meu, é a característica dele. Cara, se der uma coisa para ele consertar, ele vai desmontar e vai montar de novo, e bota até fazer 2 daquilo que era 1. Que ele é igual ao meu pai, era a mesma característica. Meu pai, ele sabe fazer tudo um pouco. Ferramenta na casa dele, a gente foi lá, tem um quartinho cheio de ferramenta. E meu irmão também entrou nessa vibe. Eu já não sou assim, cara. O negócio me dá uma coisa, dependendo do que for, se for cálculo, não sei o que, eu faço. Agora, montar e desmontar, irmão, eu até sei fazer, porque eu fui obrigado a aprender, mas não é algo que eu gostava. Então eu me sentia rejeitado, porque eu queria estar lá, naquilo que meu irmão estava fazendo, mas eu não me dispunha a aprender aquilo que meu irmão estava disponível para fazer. Então o meu sentimento não era que o meu pai me rejeitou, era que eu me sentia rejeitado. Não era que ele amava mais o meu irmão do que amava a mim, é que eu achava que ele amava mais do que a mim. Mas não era uma verdade, foi algo que eu fui construindo ao longo desses anos, ao longo do tempo que foi passando. Eu construí uma rejeição que eu achei que era uma verdade, e eu assumi isso na minha vida, quando era uma mentira. Meu pai não me rejeitou, eu rejeitei aprender com ele. E meu irmão ama fazer isso. Então eu via a dedicação, o amor que eles tinham um pelo outro, e dizia assim, poxa, por que na minha vez foi chute, porrada e bomba? E na vez desse menino é assim. Terento, toma aí uma chapadinha. Quem nunca deu um pateleco no irmão? Atira a primeira pedra. Você entende? Mas começa lá atrás. Eu estou falando do meu. E você? Que se sentiu menor na casa do teu pai, que se sentiu rejeitado quando todos se apoiaram por alguma coisa, mas os teus sonhos, os teus projetos, ninguém ligou a mínima, porque os seus projetos pareciam não ser importantes. Não é que não era importante para o teu pai, mas ele estava te poupando de algo lá na frente. Então o silêncio dos nossos pais, aquilo que achamos que é rejeição, é uma proteção para nossas vidas. Nós estamos com o coração tão amargurados e queremos que as pessoas respondam da maneira que achamos que é bom. Eu queria um abraço, mas o meu pai não era de abraçar. Eu queria um eu te amo, mas ele não era de dizer.
Então eu achava que ele estava me rejeitando, que não queria, que não tinha nada. Mas tudo que eu precisava, tudo que a gente poderia ter, do bom e do melhor, tinha na nossa casa. Então que homem é esse que rejeita? Apenas ele não sabe dar aquilo que eu acho que eu preciso. Na minha leitura, um abraço era o suficiente. Mas na dele assim, filho, uma camisa para você, porque eu nunca tive amor. E aí vemos que não é uma rejeição, é algo que aconteceu nele. Ele também não foi abraçado, também não foi amado, também não foi acarinhado, também não foi notado. Então ele não conseguia dar aquilo que ele não tinha. Eu tive que aprender a tentar dar aquilo que eu não recebi. Por quê? Porque quando eu encontrei um amor verdadeiro, um carinho verdadeiro, um abraço verdadeiro, eu não posso deixar de dar aquilo que me encontrou. Então onde eu fui rejeitado, eu fui abraçado, eu fui achado. E quando eu encontrei Jesus, a rejeição, os sentimentos que eu tinha ficaram para trás, porque tudo que eu precisava, Ele me deu. E continua me dando até hoje. E você? Até quando vai carregar a culpa da rejeição? Até quando vai carregar no teu coração isso, sabe? Eu trabalhei no McDonald's, eu não poderia dizer o nome, no patrocínio. Eu queria ser aceito. Porque quando você é rejeitado, você tem um problema de aceitação. Você faz de tudo para ser aceito, porque você não quer ser mais rejeitado. Deixa eu falar para você, eu entrei naquele lugar com 16 anos, eu era bom. Eu dava o meu melhor para que as pessoas pudessem olhar para mim, que as pessoas pudessem me notar. Eu passei depois de 3 semanas, acho que foi 3 ou 4 semanas, eu passei logo para treinador. Então eu já tenho um chamado lá atrás. Por quê? Porque tanto era o empenho e a dedicação, e eu queria mostrar, olha, eu estou aqui, me valoriza, olha, não me rejeita não, tá? Eu tenho que ser melhor do que os outros para o Senhor me notar. Então, cara, eu fazia coisas que os outros ficavam assim, cara, como é que tu consegue fazer isso? Eu disse, é dom de Deus. Vamos embora. Tivemos uma competição. E nessa competição era todo o Nordeste. A gente tinha que ser os melhores de cada área a fazer o sanduíche mais rápido. Então foi a nossa equipe para lá. E eu sabia que eu era bom. Mas eu não sabia, ou não estava pronto para a rejeição de novo. Então eu me dedicava. Eu vi, cara, e o teu ego, quando você não quer ser rejeitado, você procura essa aceitação. E eu fazia as coisas tão bem feitas e tão rápido, que eles paravam para olhar, caramba, esse menino é bom mesmo, viu? Porque logo ali depois, se você ganhasse aquela competição, você, imagina, eu com 17 anos seria gerente, assistente de gerente. Caramba, meu sonho. 2 dias seguidos, no último dia, o meu chefe me chamou, junto com o responsável de toda a organização. Me levou para o parque de estacionamento. Disse assim, Rodolfo, tenho algo para te falar. O que foi? Disse, cara, é que meu nome, segundo nome é Rodolfo, meu nome primeiro é Elcio, tá? Mas esquece. Então, o meu primeiro nome era esse, estava lá escrito. Então, ele me chama e fala assim, olha, temos uma notícia para te dar. Eu disse, qual? Ele disse assim, ó, você é muito bom. Opa. Né? E manda. Promoção, lugar novo, reconhecimento. Lugar onde eu fui rejeitado, agora me viram. Ele falou, mas tem um problema. A outra fortaleza, lá no Ceará, toca fogo naquele jogo. Ele investiu muito dinheiro para chegar de lá para aqui. Então, você vai ter que ficar em segundo lugar. Você merece o primeiro. Mas como houve um investimento maior, a gente tem que dar o primeiro lugar para eles, você fica com o segundo. O que eu vou falar? Baixei a cabeça, saí daquele lugar. O que é a primeira coisa que eu fiz? Mais uma vez. Eu tentei provar quem eu era, mas eles não viram. E tantas outras coisas foram se passando, mas o que eu quero chegar até você
é que eu não precisei provar nada para Deus. O lugar que mais eu me entreguei no meio dos homens, eu teria que provar as minhas habilidades, a minha capacidade, a minha sabedoria, o meu desempenho. E no momento onde eu não tinha nada para oferecer, onde eu não tinha desempenho nenhum, onde eu não tinha nada, Ele olhou e disse assim: eu vejo favor e graça na tua vida. Não é pelo que você faz, mas por quem você é e será para mim no reino. Aquilo que você aprendeu, as rejeições que você passou, aquilo que você sofreu, vai ser muito útil para mim, porque existem pessoas que passaram pelo mesmo trauma que você, existem pessoas que passaram pela mesma rejeição que você, e onde você caiu, eu vou te levantar, para que você levante aqueles que não acreditam mais, aqueles que em 2023 acham que a rejeição é tudo na vida dela. Mas deixa eu falar para você, o tudo da tua vida é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a salvação, Ele é a plenitude de tudo que nós precisamos. Você não precisa fazer nada para ser aceite. Ele já nos aceitou como nós somos, do jeito que você é, magrinho, baixinho, gordinho, do jeito que for. A sociedade coloca um estereotipo, Jesus coloca uma medida no coração da nossa vida. Ele não procura o teu estereotipo, se você é forte, se você é alto, se você é grande ou se você é pequeno. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso Ele não te rejeita. O mundo pode virar costas para você, mas Deus está de frente, estendendo a mão para dizer: sai do buraco, sai da lama, sai da caverna, eu te encontrei, eu sou o teu sustento, eu sou aquilo que você precisa. Tudo que lançaram contra você, lança no mar, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vou correr. Quando falamos de rejeição, tem tanta gente na Bíblia que foi rejeitado, mas nós temos que tirar lições e aprender tudo que a Bíblia nos ensina. Tudo que homens de Deus passaram foi para nos trazer até hoje, porque a Bíblia ela é atemporal. A sua palavra se renova, mas a Bíblia ela não muda. A gente não pode acrescentar nem sequer uma vírgula naquilo que está escrito aqui. Então eu quero que você me acompanhe numa história que muitos conhecem: superação, dor, renovo. Mas ele mostra o quanto foi rejeitado e o quanto ele deu de resposta. Deixa eu falar para vocês, o importante é a resposta que eu dou no meio da crise. Isso revela quem eu sou, em quem eu acredito e quem vive em mim. No meio da crise eu vou saber quem está comigo e quem eu sou. Amém? Vamos lá então. A Bíblia fala em Gênesis 37, José. Quantos conhecem aqui a história de José? Amém? O sonhador. Quantos aqui tem sonhos? Quantos aqui tem sonhos? Todo mundo tem sonho. E com quantos você tem compartilhado o teu sonho? Você tem compartilhado o teu sonho com quem acredita e pode investir nele? Você tem compartilhado os seus sonhos em quem acredita que será possível, mesmo que pareça impossível? Mas aos olhos de Deus nada é impossível. Amém? Então, eu vou ir adiantando. Vamos ver que José tinha 17 anos. Mas vamos pular para o 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, da sua mulher amada, daquele lutou, daquele esperou, daquele desejou, daquele pagou um preço. Era o seu filho preferido, porque veio da mulher que ele muito amou. Mas e mandou fazer para ele uma túnica telar de mangas compridas. Quando os irmãos dele viram o que o seu pai amava mais do que todos os outros, os filhos odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Aqui começa a história de José. Um menino que foi dado para seu pai, mas no meio de uma família cheia de problemas, cheia de confusão, onde o pai achou o amor no seu filho. E aí nós vemos o seguinte: por que esse amor?
Porque é a resposta daquilo que nós oferecemos. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto bata a porta, ela vai se abrir. Então é a minha decisão de ir até lá. José era próximo do seu pai. Os outros queriam aproveitar a vida. Mas tem pessoas que não conseguem resistir, sabe, a um amor. Jesus não falou que João era o discípulo do amor. Ele disse que era o discípulo do amor. Mas por que era diferente dos outros? Porque ele ia onde os outros não tinham coragem de ir. Ele ia aonde os outros não queriam ter acesso a ir. Ele deitava com a sua cabeça no coração de Cristo, e pode ter a certeza de que o que ele ouvia, os outros não conseguiam ouvir. Então era ele que ia até lá. Só que nós vemos aqui esse amor do Pai. É por isso que eu falo que alguns de nós podemos achar que o nosso Pai ama mais o nosso irmão do que a nós, mas não é verdade. Apenas são fases diferentes da nossa vida. Então nós vamos ver que no versículo 3, o ódio despertou o ódio, rejeição involuntária, sem ter culpa nenhuma. Os seus irmãos o odiaram, somente porque ele recebeu algo diferente, somente porque ele foi presenteado com algo que os outros não tinham recebido. Quantos ficariam aqui com inveja? Seja sincero. Eu fiquei quando meu irmão ganhou algo que eu não ganhei. Em meio a tudo aquilo ali, um irmão vai e ganha algo que eles também desejavam, mas eles nunca pediram para o pai, nunca se aproximaram do pai para ter. Então muitas pessoas podem ter inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas eles não querem se aproximar de Deus como você se aproxima. Eles não querem abdicar da vida como você abdica. Eles não querem ir a lugares onde você tem ido. Então ele acha que é igualdade, mas não é. Relacionamento traz avivamento, relacionamento traz revelação, relacionamento traz intimidade. E quanto mais você é íntimo de Deus, mais as portas do céu, os planos e projetos dele se abrem para que você possa entender. Como você não quer orar nem jejuar e ter a mesma intimidade com aquele que ora e jejua sem cessar? Onde está a irmã Maria? Todo mundo critica o coque da irmã Maria, mas ninguém dobra os joelhos como ela. Eu quero uma igreja cheia de irmãs Maria, uma igreja intercessora, uma igreja que quando dobra o joelho, o inferno estremece. Porque ela sabe quem ela é. Ela recebeu um presente que ninguém recebeu. Então, o ódio dos seus irmãos só aumentava cada vez que José fazia alguma coisa. E a Bíblia fala que mais na frente, ele revela o sonho, onde os feixes se inclinar. E ele fala assim, no 8, então os irmãos disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa realmente que dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais. A Bíblia fala no 5, um anterior, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E aí ele fala de novo dos feixes de trigo que se inclinavam e dizia assim, como assim? Eu odeio ainda mais. Mas José também poderia estar fazendo isso para dizer assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então ele às vezes gerou esse ciúme e esse ódio no coração dos irmãos deles, por se achar especial demais. Você não é especial mais do que ninguém, você é filho igual a qualquer um. Você é filho igual a mim. Agora entenda, há filhos que entenderam o seu propósito, há filhos que entenderam a sua missão. Então não joga pedra no filho que entendeu a sua missão, ajuda ele no propósito dele. Mas às vezes a tua rejeição, aquilo que você tem sofrido, aquilo que você sofreu, vai te empurrar para o propósito, vai te empurrar diretamente para o teu propósito. Eu achei que do lugar de onde eu vim eu tinha sido rejeitado, porque as palavras que foram lançadas sobre mim foram duras. Você não vai construir nada, você não vai chegar em nada. E eu fui a um lugar, eu acho que eu já contei isso aqui. Passamos a noite inteira com fome. E na hora de entrar para o grande banquete, para a sala da presença, cheio de cadeiras e comidas deliciosas em Portugal,
Sabe o que aconteceu? Fica aí, bebê. Qual é teu galardão? Eu disse, eu sou filho do rei. Eu disse, não adianta, aqui tem que ser pastor para cima. Então mais uma rejeição. Mas entenda uma coisa. Tem rejeições que eu e você vamos sofrer, que é para nos empurrar para lá. E existem portas que Deus não vai deixar você entrar, porque elas não fazem parte do teu propósito. Porque se você entrar em portas que não são para você, vai tirar você da presença e do propósito de Deus. Então nós temos que ter atenção. Não é que eu fui rejeitado, eu fui poupado, porque poderia que eu entrasse por aquela porta e meu ministério acabasse ali. Poderia ser que eu entrasse por aquela porta e a minha vida ministerial acabasse naquele momento. Então Deus, Ele me ama tanto que Ele me poupou de entrar em ambientes que não eram para mim, que onde Ele não estava lá e não fazia parte do propósito dEle sobre a minha vida. Então cuidado em portas que se fecham, que você acha que Deus não está deixando você entrar. É porque Ele te ama tanto, te protege tanto, e Ele sabe o que acontecerá amanhã, que Ele está poupando você desse problema futuro. Então nós vemos aqui, olha, ele foi odiado, esquecido. E quanto mais se revelava o destino de José, mais ele era odiado, mais ele era rejeitado. Quanto mais você revelar para as pessoas o que Deus tem na sua vida, mais elas vão desdenhar de você. Mas elas vão dizer, você? Lá do Recife? Meio careca? Meio. Ex-gordinho? Você? Como assim? Lembra que falamos semana passada sobre Gideão? Como você, de uma família pobre, que não tem nome? Não, você não pode ir para esses lugares não. Deixa eu falar para você, Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. Deus vai te colocar em lugares que você não pensava que poderia ir. Mas vá com Ele. Leve Ele com você e siga Ele. Amém? Vamos correr porque o Douglas já mostrou a plaquinha aqui. Sabe, nós vamos ser rejeitados pelos nossos. Vamos ser rejeitados pelas pessoas que estão à nossa volta. Ah não, que é isso, pastor? Jesus foi, amado. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos seus que estavam próximos. E você acha que com você e comigo vai ser diferente? As pessoas da nossa família não vão entender o que Deus está fazendo em nós. Elas não vão enxergar, elas não conseguem ver o projeto que Deus tem para a nossa vida. Então cuidado quando você vai compartilhar o teu sonho sonhador com alguém que não está introduzido no teu sonho ou não acredita nele. Cuidado. Ele fala assim, olha, Jesus disse-lhe, só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Sabe por quê? Porque eles conhecem o teu passado. Eles sabem de onde você veio. Eles conheciam Jesus, o filho do carpinteiro. Eles sabiam que Jesus era igual a ele. Jogava bola com eles. Brincava com eles. Então eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar que um José agricultor, um José pastor de ovelhas, um José que era espião dos seus irmãos, possa governar ou possa ter um sonho onde os seus irmãos e tudo vai se dobrar para eles. Deus, Ele não revela só o teu hoje, Ele vai te dando apenas flash daquilo que Ele vai fazer com você e o lugar onde Ele vai te levar. Ele vai te revelando de pedaços. Por quê? Porque nós não conseguimos entender o que Deus tem para nós. Imagina se Deus fosse mostrar o que você seria amanhã. Imagina se Deus fosse pegar José e mostrar que ele seria governador. Ele ia morrer na primeira oportunidade quando ele estivesse na prisão. Sabe por quê? Porque ele ia chegar diante de Faraó e ia dizer assim, olha, ei Faraó, Deus me revelou que eu serei governador sobre o Egito. Deus me revelou o meu caminho. Deus me revelou que ele não mostrou a idade, mas disse que eu seria. Então eu estou aqui nessa cadeia. Então manda chamar. Vai, eu quero entrar na presença do rei. Eu sou o governador. O que você acha que aconteceria com José? Ei, Josézinho, quem é esse menino aí? Quem é esse hebreu? Ia fazer igual Davi. Quem é esse circunciso? É uma ofensa, viu? Quem ele pensa que é? Para entrar na minha presença e dizer o que Deus falou para ele. Que Deus é que você está falando, irmão? Eu não conheço esse Deus. Então, meu irmão, sabe o que ia acontecer? Ia morrer.
Então Deus não vai revelar para você o teu final, Ele vai revelando partes do teu propósito, partes da tua caminhada, partes do teu projeto, para que você não desista no meio do caminho. Porque para se tornar governador, ele teve que ser rejeitado, jogado numa cisterna, vendido pelos seus irmãos, humilhado na casa de Potifar. Ele teve que ser, sabe, irmãos, totalmente esquecido, para que Deus pudesse olhar para ele. Ele não mudou quem ele era, ele teve a oportunidade de rejeitar tudo que ele era, mas ele preferiu adorar a Deus e servir a Deus. Então não há pressa, não queira pressa no propósito. Não adianta o propósito e o projeto. É no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito que Ele quer. Porque se você estiver diante de Faraó, fora do tempo, é morte. Se você estiver diante daquilo que ainda não está preparado para você, você vai morrer. Quantos querem morrer aqui? Eu não quero, irmão. Amém? Às vezes nós despertamos sentimentos negativos e de rejeição, aqueles que estão à nossa volta também. Quantos aqui são falhos? Quantos aqui erram? Direta e indiretamente você vai errar. Mas perdoa, irmão. Perdoa, porque Deus nos perdoou as nossas falhas, as nossas iniquidades. Não olha para nós como homens e mulheres pecadores, mas olha como homens e mulheres lutando contra o pecado. Então, não rejeita o nosso amor, amém? Então, vamos lá, no 11. Jesus, cuidado com a inveja. O ser humano tem a tendência de ver o que o outro tem e que parece ser bom e sempre é melhor do que aquilo que ele carrega. Nós temos a tendência de olhar para as outras pessoas e ver assim: caramba, o que ele tem é melhor do que o meu. Caramba, o carro dele é melhor do que o meu, a família dele é mais perfeita do que a minha. Deixa eu falar, não existe família da revista Home. Aquilo é só uma foto de momento, não é uma realidade de vida. Pessoas bonitas, bem vestidas, apresentadas numa sala gigantesca, cheio de menino bonito, porque você não vai ver um menino feio lá dentro, tirando foto. É a família que as pessoas querem, não é a sua família, não é a realidade. Não existe família perfeita, existe família de Deus. Existem famílias de Cristo, existe família sendo edificada por Deus. Então não é família perfeita. Quem aqui não tem problema na família? Quem não tem aqui? Quem tem problema? Misericórdia. Então aí, caramba, estamos no mesmo barco. Porque não existe família sem problema. E existem famílias com Cristo no meio dele. Existem famílias que são edificadas por Cristo. Existem famílias que estão sendo, transformadas, estão sendo moldadas, lapidadas por Cristo. Então não tem uma família perfeita. José não tinha uma família perfeita. Davi não tinha uma família perfeita. Deixa eu falar para você, mesmo o filho de Davi traindo ele, mesmo o filho de Davi, irmão, querendo o lugar dele, ele falou um decreto: ninguém toca no meu filho, porque ele é sangue do meu sangue. Ninguém toca nele. E o primeiro que tocou morreu junto com ele. O que é família? Então aqui a família rejeitou ele. A família mandou ele fora. Sabe por quê? Porque algumas pessoas não vão olhar para você com o valor que você tem e vão te vender por 30 moedas de prata. Venderam José por 30 moedas de prata para os mercadores que estavam passando, porque eles não sabiam o valor de que tinha ele. Quem não sabe o seu valor se vende por qualquer dinheiro, porque não sabe o valor que tem e o valor que foi pago pela vida. Quem não sabe o que é o valor do outro, entrega ele por 40 moedas de prata, assim como Judas fez com Jesus. Onde o meu interesse está acima do interesse dele. Mas você entende que mesmo você sendo vendido, mesmo você sendo rejeitado, está dentro do propósito. As 30 moedas que colocaram nas mãos dos mercadores era parte do propósito de José. Então eu não sei quanto tem pago para você. Eu não sei quem tem pago ou qual o valor que tem colocado nas suas mãos. Mas deixa eu falar para você, o valor que você tem é muito maior do que aquilo que eles têm te oferecido, porque eles só conseguem enxergar o teu hoje, mas Deus consegue enxergar o que tem para você amanhã. José, governador, eles só conseguem enxergar que você está numa cisterna, numa prisão,
vendido. Mas Deus consegue enxergar que em todos esses lugares Ele está conosco. No poço, na prisão, na casa de Potifar, ou de frente de Faraó, Ele está conosco. Ele está com as nossas vidas. Sabe? Deixa eu correr aqui. Eu vou só ministrar o que Deus tem no meu coração, irmão. Eu termino isso depois, então. Sabe, vamos. O espírito de rejeição que às vezes a gente carrega, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Nós não conseguimos entender que ele faz parte também do nosso propósito. Ele foi rejeitado, mas ele também se posicionou. Ele disse assim: olha, não. Por que estão fazendo isso comigo? Quantas vezes você já se questionou? Eu já me questionei. E a gente faz a pergunta errada para Deus. Nós perguntamos: por que, Deus, eu estou passando por tudo isso? Por que, Deus, essa aflição, essa rejeição? Por que me venderam? Por que eu tive que sair da casa dos meus pais? Por que eu tive que ficar longe do meu amor, do amor do meu pai por mim? Por que eu tive que abandonar, sabe, me tiraram tudo, me tiraram todo o conforto, me tiraram a segurança, me tiraram a minha família, me tiraram tudo, porque faz parte do propósito que Deus tem para você. Escuta, você é limitado onde está, dentro da tua visão, mas Deus tinha um propósito muito maior para José. Ele não ia somente apacentar as ovelhas do seu pai, ele ia ser a provisão para toda a terra. Então, meu irmão, a tua rejeição não está ligada somente a você, mas está ligado a alimentar uma multidão, porque o lugar onde você foi rejeitado é naquele lugar onde Deus vai te dar a possibilidade de liberar o perdão e alimentar a multidão. É um lugar onde Deus vai te dar, vai te levar, para que você possa realmente entender onde Ele quer te levar. Você não foi rejeitado por Ele. O homem te rejeitou. Teu pai te rejeitou. Seu filho te rejeitou. O teu namorado te rejeitou. Tua esposa te rejeitou. Irmãos, se formos falar de rejeições aqui, a gente tem tantas coisas, tantas traumas, tantas coisas para carregar. Mas deixa eu falar para você essa noite. Eu quero que você fique de pé. Sabe, eu quero que essa noite, aquelas pessoas que sentiram algum tipo de rejeição, se você quiser vir à frente, você pode vir à frente. Se você não quiser, coloca a mão no teu coração. Sabe, qualquer tipo de rejeição que você passou, qualquer coisa que aconteceu sobre a tua vida, hoje é noite de você liberar perdão sobre as pessoas que te rejeitaram. Sabe, às vezes você foi rejeitado por aquela pessoa que você colocou a confiança de te amar muito. Às vezes você colocou, sabe, uma expectativa naquela pessoa. Às vezes você foi rejeitado por um líder, foi rejeitado por um pai, rejeitado pela mãe, rejeitado por alguém. E essa noite é a oportunidade de você liberar perdão na vida dessa pessoa. Hoje à noite que o Senhor está dizendo: olha, libera perdão sobre aqueles que te rejeitaram, porque eu te aceitei, eu te encontrei, eu olhei para você, eu tive graça por você. Você não foi rejeitado por mim por causa do teu passado, você foi aceito por causa do teu futuro. Você foi aceito por causa do destino que Deus tem para você. Deus tem algo para fazer na nossa vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e comece a liberar perdão, sabe, naquilo que fizeram a teu respeito, naquilo que você se sentiu rejeitado, assim como José. Poxa, eles esqueceram de mim, porque em tanta injustiça não liberaram sobre a minha vida. Eu quero que você hoje: o meu marido me rejeitou, ele me abandonou, me jogou para fora, a minha esposa não quer mais saber de mim, eu fui rejeitado pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus pais. Ei, o teu pai está te encontrando hoje, o teu pai está te chamando hoje, o teu pai está te aceitando do jeito que você é. Então, irmão, vamos declarar que todo espírito de rejeição, tudo aquilo que tem afligido a minha alma, o meu corpo, eu quero em nome de Jesus declarar que venha cair por terra. Eu quero declarar que venha cair por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar: nós somos hoje lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar que há perdão sobre você, há perdão sobre a tua vida. Comece
Começa a liberar perdão sobre aqueles que te rejeitaram, sobre aqueles que te magoaram, que não deram aquilo que você queria, mas você precisava. Libera. Começa a liberar. Em nome de Jesus. Começa a liberar. Começa a liberar perdão. O teu pai não te rejeitou. Sabe, o teu pastor não te rejeitou. Não se sinta rejeitado. A Bíblia fala aqui. Ei, Pedro foi rejeitado, mas foi encontrado por Cristo. Zaqueu foi rejeitado pelas pessoas por ser cobrador de imposto, mas Cristo achou ele. Mateus foi rejeitado, Paulo foi rejeitado depois da sua conversão, mas Cristo achou nele graça. Então os lugares que você foi rejeitado, Deus vai te usar para curar pessoas. O lugar onde você não sentiu amor é o lugar onde você vai ser o amor, onde você vai representar o amor de Cristo. Os lugares onde as pessoas não acreditaram em você, Jesus acreditou em você e vai te levar a um patamar diferente em nome de Jesus. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais na tua infância. Você pode ter sido rejeitado na tua escola, quando disseram que você não tinha capacidade de chegar a lugar nenhum. Mas Deus te levou ao lugar que era para você nele. Ainda não acabou a tua história. Ainda não acabou. Demorou 13 anos José preso. 13 anos para a promessa, para o sonho se concretizar. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo você está aqui. Eu não sei quanto tempo você está à espera desse sonho acontecer. Mas deixa eu falar para você, se foi Deus que fez, se foi Deus que te deu, esse sonho vai acontecer. Pode demorar 5, 6, 7, 10 anos, vai acontecer. Se foi Deus que revelou esse sonho para você, Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Vai acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouço cadê